Olá, internet telespectadores, eu sou o Bruno Germano e hoje a gente vai falar sobre HomeLab. Vou mostrar aqui o meu servidor para vocês depois de alguns meses de funcionamento. Eu nem sei quanto tempo ele tá aqui trabalhando, mas eu acho que faz mais de um ano já, um ano e meio quase. Vamos lá! Sejam bem-vindos ao meu servidor. Eu já fiz aqui uma série de vídeos sobre o meu servidor, desde a escolha das peças, a montagem, a instalação e configuração dele, por que eu escolhi o OneRaid, esse sistema operacional, ao invés de outros open sources e tudo mais. Então hoje eu vou aqui caminhar pela interface do OneRaid com vocês para mostrar como que tá o meu servidor depois de todos esses meses. Vocês lembram como começou o meu servidor antes? Ele começou com um kit gamer que eu tinha comprado na época, um processador Xeon, 16 GB de memória e eu tinha colocado 4 discos de 4 TB e um outro disco de 256 GB que serviria como cache. Mas ó, já vou adiantando, tudo isso cresceu. Sejam bem-vindos ao OneRaid agora. Esse daqui é o meu servidor e ele tá com a versão mais atualizada 6.9.2. Aqui a gente tem algumas informações sobre o servidor, tipo o nome dele, qual é a licença que eu tenho, uptime e tudo mais. Esse daqui é o kit que eu tô usando, vamos ver. Esse daqui é um kit lá do AliExpress. A gente já falou disso, procura os vídeos mais antigos aí, ou eu vou deixar ele relacionado aqui. E aqui ele já começa a dar algumas coisas sobre a saúde do meu servidor. Aqui tá o processador, então eu tô usando aqui, ó, o Intel Xeon E5 2620 V3. Esse daqui é a versão do meu processador. Ele tem 6 núcleos, com o Hyper-Thread eu chego em 12 núcleos, é isso. E aí, já começamos aqui uma coisa que eu mudei. Ele tá falando aqui DDR4, mas não é DDR4, tá? É um ECC. Quando eu montei ele, ele veio com 16 GB DDR4. Mas essa placa-mãe que eu já tinha era compatível com memórias ECC, que são memórias utilizadas em servidores. Então, como esse daqui é um servidor, eu comecei a utilizar ela. Basicamente, ela é uma memória que consegue ficar muito mais tempo ligada e muito mais tempo energizada sem dar problema comparado com uma DDR4, por exemplo. E aqui eu subi, então tinha 16 GB e aí eu comprei agora 2 pentes de 16, agora eu tenho 32 GB de memória ECC. Eu continuo usando pouca memória, mas existem alguns processos que acontecem aqui, principalmente processos agendados de backup ou coisas assim, que utiliza muita memória. E aí então, por isso que eu expandi a memória. E também a minha ideia é cada vez mais usar ele para aplicações minhas e começar a utilizar ele para produção, vamos dizer, aplicações reais de produção. E aqui a gente já consegue ver informações de como está a utilização. Eu estou usando 22% da memória RAM, 6% da memória flash. Vocês lembram que esse sistema operacional roda dentro de um pendrive, que é uma memória flash? Então, aqui 6%. Aqui é o compartimento de logs, né? Então eu estou 1% utilizando, vamos dizer, o espaço que eu atribuí para logs. Isso é legal porque quando enche o espaço que eu atribuí para logs, ele automaticamente começa a processar os logs e, vamos dizer, rotacionar os logs, né? Então, ao invés de eu ter um arquivo de log, ele já começa a falar, log de ontem, log de anteontem, log da semana passada e assim vai. E aqui tá o compartimento, vamos dizer, do Docker. E quando você configura o Docker aqui no OneRaid, você fala qual é o tamanho do disco do Docker. Hoje eu tô usando 32% dele. Beleza? Aqui é a interface de rede, então você consegue ver as informações de rede. E aí, quando eu tinha montado esse servidor, eu tinha colocado uma GPU muito genérica, uma GeForce, eu acho que era 720, uma GeForce antigona, de 256 megas, porque eu só precisava exibir, vamos dizer, o terminal. Mas conforme foi acontecendo as coisas, eu comecei a precisar de mais poder de vídeo. E aí eu coloquei uma placa de vídeo da AMD, uma RX 550. E aqui eu consigo ver, vamos dizer, a saúde dessa RX 550. E aqui desse lado direito começa a parte legal. Eu tenho os Dockers aqui, os containers de Docker, as máquinas virtuais. Eu já tive máquinas virtuais, atualmente eu não tô rodando nenhuma aqui. Esse daqui são todos os shares que eu tenho. Então, vamos dizer, todas as pastas compartilhadas que eu tenho dentro da minha rede, já que ele é um NAS, um Network Attached Server. Aqui são os usuários que eu utilizo, então eu tenho o usuário root, tenho o usuário meu, vamos dizer, que eu utilizo e permissiono e tudo mais. E eu criei um usuário só de backups. Esse usuário de backups está configurado nos computadores que fazem backup nele, e ele só tem acesso à partição, vamos dizer, à pasta de backup. É esse share aqui, ó, backups. Isso é para eu prevenir que
dados meus ou arquivos meus vazem com acessos, vamos dizer, indesejados. Porque como os backups são configurados no computador e eu salvo a senha dos backups para eu não ter que ficar digitando a senha do backup toda hora e tal, esse drive fica montado dentro dos computadores. Mas, como eu só monto os backups, ele só vai ter acesso aos backups, que são os próprios arquivos que já tem no meu computador. Mas talvez isso seja uma piraminha. Você acha que é uma loucura, não faz sentido? Deixa aí nos comentários, quero saber o que vocês acham disso. E aqui vem as informações do meu array. Lembra que eu falei que eu comecei com 4 discos? Eu tinha 3 discos de dados, tudo de 4 teras, né? Mais um disco de paridade também de 4 teras. O que aconteceu? Eu comecei a comprar mais discos. Eu tinha, na época que eu montei esse daí, eu já tinha um NAS da Synology antiguinho, que tinha 2 discos lá. Então eu peguei esses 2 discos e coloquei aqui. Eu também comecei a comprar discos usados de NAS. Porque o lance é o seguinte. Os discos de paridade são os discos mais importantes que eu tenho aqui. E esses precisam ser discos muito estáveis e muito robustos. Eu posso ter falha de, vamos dizer, 2 discos. Então, os outros discos, eu comecei a comprar discos usados de 4 teras, principalmente de servidores que foram desligados ou de sistema de câmera, né? Eu comprei 2 discos de sistema de câmera, tudo usado, que eu paguei quase a metade do preço e tô utilizando eles até hoje. Já tá aqui, ó, vários meses ligados sem nenhum problema. Outra coisa que eu mudei aqui, então, é o volume de discos. Hoje eu tenho aqui 5 discos de dados mais 2 de paridades. Então eu tenho 7 discos de 4 teras. E aí eu já fiz um vídeo explicando como que funciona a paridade aqui no OneRaid. Eu vou deixar aqui relacionado para você assistir depois, porque é uma conta aritmética, vamos dizer, que ele faz para conseguir persistir todos os dados desses 5 discos em apenas 2. E aí outra coisa que evoluiu aqui foi, eu adicionei mais um disco de cache, que é esse cache aqui. Então, antes só tinha um disco de cache de 256 GB, que é esse System Cache. Esse System Cache funciona só para o sistema. Então, todas as aplicações de Docker estão rodando no System Cache, todas as Virtual Machines vão rodar dentro desse System Cache, os dados que eu estou utilizando em várias aplicações estão rodando dentro desse System Cache. Então, tudo que é de aplicação e de sistema tá dentro desse System Cache, que é um disco de 256 GB. Agora, quando eu vou utilizar para transferência de arquivos, tanto para escrita quanto para leitura, tudo tá dentro do cache. Então, o cache hoje é um SSD de 480, o System Cache é um SSD M2 NVMe de 256 GB, onde rodam toda a parte de sistema e aplicação. E aqui tem o Flash Drive que eu falei, que é onde roda o sistema. É o Flash Drive de 16 GB. Na verdade, só tem o sistema operacional lá, não tem mais nenhum dado. E aí eu fui instalando mais um monte de coisa aqui no OneRaid. Uma delas é esse plugin chamado Unassigned Devices. Esse eu consigo usar discos lá dentro sem que eles precisem estar montados dentro do meu array. Eu tenho um disco aqui de 4 teras. Ele tá aqui. Ele antes estava dentro do meu array, mas aí como eu não precisei mais utilizar, eu movi tudo, eu tirei. Antes eu tava, então, em vez de 5 discos de 4 teras, eu tava com 6 discos. Mas eu achei demais. Ainda tô achando demais 5 discos. Eu acho que eu consigo remanejar, ó, se você for ver o consumo de todos eles aí. E aí eu deixei ele lá dentro ainda. Então ele tá falando, ó, tem mais um disco de 4 teras lá, disponível, se você quiser usar. Mas eu não tô utilizando, então eu deixo ele aí. E principalmente porque eu vou deixar ele de backup. Se algum disco der problema, se algum falhar, se algum quebrar, qualquer coisa, esse disco de 4 TB vai ficar disponível como, vamos dizer, backup de hardware, se algum hardware falhar. E esse plugin Unassigned Device também permite que eu monte discos remotos, vamos dizer, ou na verdade pastas remotas, usando Samba aqui, ó, tá vendo? Eu tenho um Samba aqui, que é no meu outro servidor, um servidor menorzinho que eu tenho aqui, que é um mini computadorzinho. Eu compartilho uma pasta e monto ele aqui dentro e eu consigo utilizar aqui também. E ó, tá vendo que legal? Isso tudo são discos de Unassigned Device que eu já montei aqui. E aí ele guarda o histórico, toda a configuração. Então se eu plugar esse disco de novo, ele vai fazer isso. E isso é muito legal para quem trabalha com mídia portátil. Por exemplo, várias vezes eu vou fazer evento, vou gravar, vou filmar em outra cidade. E aí eu levo um HD portátil que eu tenho de 2 teras. Então eu vou filmando, vou tirando foto, vou fazendo um monte de coisa, até mesmo em viagem. E eu vou guardando tudo nesse HD de 2 teras. Depois eu chego aqui, plugo na USB, ele monta desse jeitinho aqui, Unassigned Device, e eu consigo fazer a cópia direto, né? Usando a USB, ao invés de eu
plugar no meu notebook e ter que fazer a transferência via rede. O Unassigned Device é muito legal. E aqui tem algumas operações do meu array aqui, né? Eu consigo parar, consigo fazer o parity check, né, e um monte de outras coisas. Isso tudo é a parte básica do meu servidor, vamos dizer, onde eu tô falando de hardware e sistema operacional. Um detalhezinho aqui eu rodo paridade, vamos dizer, a checagem de paridade para ver se todos os dados estão persistindo corretamente dentro do meu array, dentro do disco de paridade, todo domingo de madrugada. Então, todo domingo de madrugada ele roda. E agora, do tamanho que ele tá demorando 17 horas e 24 minutos. Então, como ele começa lá, sei lá, 11h30, meia-noite do domingo pra segunda, ele vai terminar isso só no finalzinho da segunda. Muita coisa pra confirmar. Eu acho que assim, porque eu tô usando 2 discos de paridade, isso demora muito mais. Antes demorava coisa de 4, 5 horas quando eu tinha um disco só de paridade. Só que um disco só de paridade permite só uma falha de disco. Então, se um dos discos de dados falhar, ou mesmo de paridade falhar, a próxima falha já é fatal, assim, eu começo a perder dados. Esses são todos os meus discos, todos de 4 TB. Talvez futuramente eu faça um upgrade para, sei lá, usar discos de 10 TB para ter menos discos e gastar menos energia e tudo mais. E falando em energia, vamos falar o quanto que ele tá gastando de energia aqui, né? Ele é um servidor que gasta muita energia. Eu fiz algumas configurações aqui no meu array justamente para ele economizar energia. Nos primeiros meses ele tava gastando coisa de 70, 80 reais de energia, que é muita coisa. E aí depois que eu fiz aqui umas configurações, troquei a fonte também, eu tinha colocado uma fonte genérica de 500 watts e aquela fonte estava gastando muita energia e até fazendo falhar alguns discos, assim, parecia que o disco tinha queimado, mas aí eu desligava o servidor, ligava de novo, voltava a funcionar, então a fonte estava muito ruim. E aí eu comprei uma fonte muito melhor de 650 watts, então é uma fonte que tem um pouco mais energia, e essa fonte e as configurações que eu fiz aqui no array fez cair um pouco a energia. Hoje eu gasto entre 30 e 40 reais de energia com ele ligado aqui para fazer tudo que eu preciso fazer. Ele fica ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu poderia até fazer uma configuração aqui para desligar ele à noite, usar só durante o dia e assim vai. Mas eu prefiro manter ele sempre ligado e pagar esse custo. Mas esse custo pode ser mais baixo dependendo do hardware. O hardware que eu tenho aqui é um Xeon. O Xeon gasta muita energia. Eu tenho mais 32 GB de memória, tenho 10 discos conectados nele, então tudo isso vai aumentando o consumo de energia. Coloquei uma placa de vídeo que também aumenta o consumo de energia e assim vai. Mas eu tô ok com esse custo de energia, eu uso isso como um laboratório mesmo para guardar meus dados e tudo mais. Eu não tô pensando em economizar dinheiro com energia aqui, eu tô pensando em expandir meus horizontes, vamos dizer. E aí eu vou direto aqui para a parte de shares. Então os shares foi crescendo ao longo do tempo. Quanto mais eu fui usando, mais shares eu fui percebendo que eu precisava. E aí eu criei esse AppData, é o share onde ficam todos os dados de aplicações que eu tô rodando tanto no Docker ou como plugin aqui no Unraid. Mas esse AppData eu deixo ele sempre disponível no System Cache. Então ele tira tudo do array e joga no System Cache e consome tudo a leitura lá no System Cache. Se eu parar de ler aqueles arquivos, ele vai jogar de volta pro array, mas como tá o tempo todo em leitura, eu deixo lá. Só que como ele usa o System Cache, que é o menor disco que eu tenho aqui, que é o de 256 GB, começou a ficar, vamos dizer, no limite do consumo daquele disco. Aí eu criei aqui um outro share que chama AppData Long Term, ou seja, todos os dados que eu sei que são dados mais pesados e vão ficar lá por, vamos dizer, um período muito mais longo, eu coloco dentro desse AppData Long Term. Então, arquivos que eu faço upload por algumas aplicações que eu uso aqui, ou se não, bancos de dados, né? Eu não deixo rodando no SSD, eu coloco dentro do array. Isso tudo para otimizar o consumo dos discos, não pensando em performance, tá? E aí eu coloquei aqui esse AppData Long Term. E aí eu tenho o share de backup, que vai direto para os backups, tem o share de documentos, que são documentos que a gente usa aqui para trabalhar, tanto eu quanto a Lu, minha esposa, a gente mantém nossos documentos aí. É sobre as máquinas virtuais, então como eu não tenho nenhuma, ele tá pseudo vazio aqui. Aí eu instalei uma outra aplicação para fazer downloads, HTTP e tudo mais, eu uso esse share downloads para ele fazer os downloads lá. Esses ISOs aqui são ISOs de máquinas virtuais, então se eu clicar aqui, se eu navegar lá para dentro, ó, eu vou ter aqui, ó, Fedora, Pop! OS, Rancher OS, Ubuntu, um monte de outras coisas relacionadas com ISOs de máquinas virtuais. Esse mídias aqui são
fotos pessoais, vídeos, áudios, um monte de coisa, principalmente de viagem, família, aqui de casa, então a gente deixa aí, não é sobre o trabalho, vamos dizer. Esse OBG aqui é sobre o trabalho, então esse vídeo que eu tô fazendo aqui, daqui a pouco vai estar lá, feito backup dentro desse servidor. OBG quer dizer O Bruno Germana, a abreviação, então eu tenho aqui, ó, OBG Files. Então, todo arquivo de vídeo, de áudio, captura de tela e um monte de outras coisas relacionadas ao trabalho aqui de criação de conteúdo, YouTube e várias outras redes sociais, tá dentro aqui do OBG. Esse Remotes é um share virtual, vamos dizer. Quando eu instalo aquele Unassigned Devices, lembra que eu falei que eu consigo pegar pastas compartilhadas remotas usando o Samba e colocar aqui dentro? Ele monta dentro desse Remotes. E aí, Resilio Sync é uma aplicação que eu uso aqui para sincronizar arquivos entre vários computadores, então eu criei um share só para ele. E esse system aqui são os arquivos do sistema operacional, do OnRage. Então, arquivos de configuração, arquivos de configuração, sei lá, todos os arquivos relacionados ao OnRage e aos plugins do OnRage estão dentro desse system. E aí esses são os plugins instalados via OnRage, então são aplicações ou novas habilidades que eu consigo ter no OnRage por causa dessas instalações. Então eu vou explicar cada um deles e o porquê que eu uso. Esse Fix Common Problem, ele tem tipo uma checklist de problemas comuns que acontecem em servidores, no OnRage e tudo mais, e ele vive fazendo essa checagem e me falando todas as coisas que estão acontecendo. Então, ó, eu entro aqui, ó, ele até tá falando que precisa atualizar, mas tudo isso aqui são problemas ou avisos de possíveis problemas que ele tá falando para eu corrigir, tá vendo? Eu deixo aí, alguns eu corrijo na sequência, outros eu deixo para corrigir depois e fica aí para sempre. Esse rclone é uma ferramenta para Linux, onde você consegue montar sistemas de storage ou sistemas de arquivos na nuvem. Por exemplo, o Amazon Drive, o S3, o Backblaze, Box, Dropbox, FTP e mais um monte de coisa, Google Drive. Eu uso para montar uma pasta do Google Drive aqui dentro, onde eu consigo copiar os arquivos mais facilmente usando o próprio sistema de arquivo do Linux. Esse Tips and Tweaks é o plugin que eu configurei, vamos dizer, algumas coisas aqui. Então, ó, lembra que eu falei que eu configurei ele para economizar energia e tudo mais? Foi só possível por causa desse plugin aqui. Então eu coloco o CPU scaling aqui, vamos dizer, quais são as regras que a CPU vai funcionar, e eu coloquei aqui para ele sempre economizar energia, entendeu? Então ele sempre economiza o máximo possível que ele consegue. Esse Tips and Tweaks, ele faz várias outras coisas, várias outras configurações. Esse é o Unassigned Devices, que é o que eu tava falando lá para você, e aí ele tem um outro plugin que acompanha ele, que é esse Unassigned Devices Plus, onde eu consigo montar vários outros sistemas de arquivo dentro do meu servidor, como HFS Plus ou EXFAT, que são relacionados mais ao mundo de macOS, Apple e coisas assim. E esse é o Unassigned Device Pre-Clear, ou seja, antes de eu colocar um disco novo, eu faço um pré-clear. Eu zero todos os setores daquele disco para ter certeza que não vai ter nenhuma confusão de dados, vamos dizer. E é esse plugin que faz isso. Esse o Community Application é vamos dizer, a galeria de aplicativos, de coisas que a gente consegue instalar aqui no OnRage, como todos esses plugins aqui. Esse GPU Statistics é para eu mostrar a estatística lá naquele painel onde a gente começou lá atrás. Esse Radeon Top é justamente para instalar todos os drives e todas as ferramentas que eu preciso para controlar minhas placas de vídeo AMD aqui. Esse é o Dim Engine para customizar o tema, então esse não é o tema padrão do OnRage, eu que montei esse tema, na verdade eu peguei um que tinha lá e customizei algumas coisas. E esse User Scripts, esse é bem legal, vou mostrar para vocês. Eu consigo criar scripts Bash ou Python ou coisas assim e fazer várias coisinhas, várias, vamos dizer, tarefinhas. Alguns exemplos para você ver aqui, ó. Clear an Array Drive. Lembra que eu falei então que eu tinha 6 discos de dados e diminuir para 5 discos? Eu usei esse script aqui, um script de comunidade que eu peguei, copiei, coloquei aqui e executei esse script. Mas, por exemplo, os drives do rclone lá do meu Google Drive, para ele sempre montar aqui, eu criei aqui, ó, um script, tá vendo? Ó, Mount rclone folders. Então, sempre que o array iniciar, ele vai montar esses drives, e sempre que o array desativar, vamos dizer, ele desmonta os drives, tá vendo? Aqui tem um outro script de rclone. Tem vários scriptzinhos que eu uso aqui para facilitar minha vida gerenciando o servidor. E essas aqui, ó, são todas as aplicações que eu tô rodando aqui no meu servidor. Algumas para o meu uso próprio, outras eu tô utilizando para, vamos dizer, coisas de fora. Eu até vou aqui, ó, scrollar um pouquinho aqui para você ver mais ou menos tudo o que tá rolando. E
ter uma ideia que tem bastante coisa acontecendo aqui. Então, ó, eu vou falar por cima, ó, AzuraCast, tudo que tá aí relacionado ao AzuraCast é o bot Lo-Fi, vamos dizer, o DJ Lo-Fi que tem lá na nossa comunidade no Discord. Se você não sabe do que eu tô falando, você precisa entrar na nossa comunidade gratuita. Tem um link aí na descrição. Clica aí. Aí eu tenho algumas coisas para fazer, o Cloudflare DNS, o Cold Server que eu já mostrei aqui outro dia, o Duplicate, que é o que faz os meus backups na nuvem, e assim vai. Tem mais um monte de coisa aqui. Todas as aplicações relacionadas com o monitoramento dos servidores, tanto desse quanto do outro, estão tudo aqui. MotionEye é sobre as câmeras, ele tá até desligado. Trafic é sobre HTTP, mas tem um outro que eu queria mostrar aqui, vamos ver. Esse daqui, ó, GitHub Runner. Eu tenho um runner do GitHub rodando aqui no meu servidor para eu fazer GitHub Actions. Então, lá no meu GitHub eu configurei esse runner aqui. Então, ao invés de eu gastar o tempo lá no meu GitHub Actions, ele executa aqui. É bem legal. É uma imagem de Docker que eu mesmo fiz. Eu até posso um dia compartilhar para vocês e tal. Ele roda tudo no Docker, é bem legal. Mas é isso, ó. Tem um monte de coisa rodando aqui, mas isso é conteúdo para outro vídeo, tá bom? Eu só queria mostrar aqui como que tá o meu servidor hoje, depois eu vou mostrar mais tarde todas as aplicações que eu rodo aqui no meu Home Lab, tanto nesse servidor quanto no outro servidorzinho menorzinho. Ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão? Quer conversar comigo sobre esse assunto? Usa aí o campo dos comentários. Não esquece também de deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não se inscreveu e ativar o sino das notificações. Esse é o único jeito de você ter certeza que não vai perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui, tá bom? Lembrando de novo, tem o link da comunidade aí na descrição e eu deixei um outro vídeo relacionado aqui para você continuar assistindo. Então clica nele, me encontra lá do outro lado porque esse vídeo aqui já acabou. Tchau!